Bom, tá chegando uma semana decisiva para o Fortaleza, né? Inclusive, estamos aqui começando mais uma semana decisiva e é Copa Libertadores e Campeonato Cearense pela frente. E uma coisa, um fato, é uma coincidência, na verdade não é coincidência, né? Mas faz parte dessas duas decisões. São jogos de mata-mata, né? E a gente sabe que o Fortaleza, ele tem um histórico mata-mata que o torcedor não gosta muito e tudo mais. A gente entende, né? A gente faz parte dessa geração de torcedores do Fortaleza que passou por muitas eliminações traumáticas, muitos jogos complicados, porém o Fortaleza de Vojvoda nem era mata-mata, é um Fortaleza à parte. E eu acho que a gente precisa conversar, precisa esmiuçar, vou colocar aqui algumas imagens na tela, para um debate importante e para vocês conhecerem alguns dados e estatísticas que talvez vocês ainda não conhecem. Ou quem sabe conhecem, mas ainda a gente não parou para conversar sobre. E eu vou fazer isso do vídeo de hoje, mas antes, sem não agradecer a quem está trazendo esse vídeo para vocês, que é a Drogaria Mendes. A Drogaria Mendes, que é uma parceira do Glória e Tradição, melhor farmácia de Fortaleza, entrega grátis para toda a cidade, tá? Todo o município de Fortaleza. Então, se você mora aqui, mora ali, a Drogaria Mendes entrega. E a entrega, ó, a entrega é grátis, tá? Você faz o pedido lá e a taxa de entrega é grátis. E você fala, Felipe, tá bom, mas eu já conheço a Drogaria Mendes. Mas como é que eu faço para entrar em contato? Cara, muito simples. Aqui tem um QR Code no cantinho da tela, você coloca a câmera do seu celular, você é redirecionado para o WhatsApp da Drogaria Mendes e assim você pode fazer o seu pedido lá na melhor drogaria de Fortaleza. Se, Felipe, eu não consigo mirar o QR Code, não tem problema, tem um número bem aqui no cantinho, ó 988725000, 988725000. Você entra em contato com a Drogaria Mendes, faz o pedido do seu remédio, faz o seu, não só um remédio, né? Você pode pedir mais de um, inclusive, mas só na Drogaria Mendes você consegue fazer esse pedido com entrega gratuita, tá? A farmácia que é parceiraça do GT. Eu tentei procurar uma palavra melhor, mas não tem como. É parceira de montão aqui do Glória e Tradição e a gente recomenda. Então vá na Drogaria Mendes, faça seu pedido e quando a gente voltar depois da vinheta, tem uma oferta exclusiva para vocês. Meus amigos, uma oferta do dia lá na Drogaria Mendes, tá? Bolsa térmica da Cremer, por apenas R$19,99, tá? Tá com alívio nas... Ele traz alívio em cólicas, cãibras, febre, dores, inflamações. O cara tá com torcicolo, Cremer tá lá, hematomas em geral. Então esse Fortaleza aí, que tanto já sofreu com mata-matas, tem a solução, né? Para hematomas em geral, para inflamações, para dores, para febre. Aí, rapaz, para quem tá nessa época de chuva, você pede sua bolsa térmica da Cremer por apenas R$19,99 e como você já sabe, sem taxa de entregas com a Drogaria Mendes, tá? Então faça seu pedido, peça sua bolsa térmica da Cremer nessa oferta especial do dia e assim você resolve todos os seus problemas com a Drogaria Mendes. Galera, vamos lá. Vamos começar aqui com o tema desse vídeo, né? Eu acho que é importante a gente colocar na tela, preparei aqui algumas artes para a gente poder acompanhar e conversar sobre esse momento do Fortaleza. Eu vou compartilhar aqui com vocês 4 partes dessa jornada do Fortaleza em mata-matas, né? Como a gente sabe, o Fortaleza de Vojvoda em mata-mata, ele começa com duas competições, né? A gente teve o Campeonato Cearense, perdão, a Copa do Brasil de 2021, que foi quando o Vojvoda chegou. Ele não participou daqueles dois primeiros jogos, tem que lembrar, contra Caxias e o Ipiranga de Erechim. Não, ele não estava lá, era o Enderson Moreira, mas o primeiro jogo ali de mata-mata do nosso querido João Paulo Vojvoda foi logo um clássico rei. E ele empata por 1-1 com o Ceará ali na terceira fase da Copa do Brasil. No jogo da volta, o Fortaleza vence o Ceará por 3-0 e elimina nosso rival na Copa do Brasil. Reparem, tá? Vamos tentar fazer um exercício aqui, porque o que o Fortaleza pretende é reaver um placar adverso. Ele perdeu por 1-0 em casa contra o Cerro Porteño. Vamos ver se isso já aconteceu. Ó, spoiler, já aconteceu. Vamos descobrir o que o Fortaleza conseguiu no jogo da volta. Nas oitavas de final, a gente vence o CRB em casa por 2-1 e vence por 1-0 lá em Alagoas. Fortaleza passa de fase. Nas quartas de final, a gente enfrenta o São Paulo no Morumbi, estava perdendo por 2-0. Vocês lembram muito bem, São Paulo do Crespo naquela oportunidade. O Voivoda foi lá, empata por 2-2 e no jogo da volta a gente vence por 3-1. Tava até 3-0, mas no finalzinho a gente deu um gol ali pro São Paulo
e terminou por 3-1. Nas semifinais, enfrentamos o Atlético Mineiro, e aí teve aquela atuação do Felipe Alves muito mal e tal, o Fortaleza também não jogou muita coisa, e a gente acabou sendo derrotado por 4-0 pelo Atlético Mineiro, e no jogo da volta na Arena Castelão, a gente perdeu por 2-1. No Cearense do ano seguinte, Fortaleza já entra nas quartas de final. E aí ele faz o quê? Vence o Pacajus por 1-0, vence o Pacajus novamente por 5-0, enfrenta o Ferroviário na semifinal, vence por 1-0 na ida e por 2-1 no jogo da volta. Lembrando que a gente está enfrentando novamente o Ferroviário na semifinal, nessa oportunidade. E a gente chega na decisão empatando em 0-0 com o Caucaia e depois a gente vence o Caucaia por 4-0. Na sequência dos jogos mata-mata do Fortaleza, a gente tem a Copa do Nordeste 2022. Fortaleza, quando chega na fase de mata-mata, né? Porque a Copa do Nordeste não foi só isso. Mas a gente chegou na fase de mata-mata e vence o Atlético de Alagoinhas da Bahia por 5-1. Vence o Náutico por 2-0. Todos esses dois jogos únicos e em casa. O Fortaleza tinha a melhor campanha. Vai na final, empata com o Sport em 1-1 lá na Arena de Pernambuco e a gente vence o Sport por 1-0 na Arena Castelão. Beleza. Copa do Brasil 2022. Fato interessante, tá? Presta atenção nessa competição. Fortaleza vence o Vitória por 3-0 na terceira fase, vence por 1-0 lá no Barradão, gol do Pikachu, aí vence o Ceará de novo por 2-0 e perde no jogo da volta por 1-0. Fortaleza elimina o Ceará mais uma vez. E aí, nas quartas de final, a gente perde para o Fluminense no Castelão por 1-0 e empata no Maracanã por 2-2. Fortaleza estava ganhando esse jogo. Vem aqui comigo. Perceberam algo aí nessa Copa do Brasil 2022? Sim. Fortaleza tem dois exemplos de jogos onde ele perde um dos jogos por 1-0 e ele vence o jogo da volta ou empata, ou seja, ele não perde no jogo, em outro jogo, não o jogo da volta, né? Porque no caso do Ceará, é interessante a gente fazer essa distinção. Ele vence o Ceará na ida por 2-0 e perde para o Ceará na volta por 1-0. Venceu um, perdeu um, classificado. Contra o Fluminense, perde por 1-0 na Arena Castelão. Jogo da volta contra o Fluminense fora, esse jogo no Maracanã. O Fortaleza vencia por 2-0 e o Fluminense empata em 2-2, aquele jogo que a gente já cansou de falar sobre arbitragem. Coincidência com o caso do Cerro, a gente tem o Fluminense. O Fortaleza perde ainda por 1-0. O que o Fortaleza fez nesse jogo foi uma tentativa de reversão, onde ele consegue, inclusive, ampliar o placar, estava classificando, e aí o outro time consegue reverter e se salvar e se classificar. Esse é o exemplo mais próximo que a gente tem do que houve até o momento com o Cerro Porteño. A derrota por 1-0 na ida na Arena Castelão. Se a gente usar o exemplo do Ceará, foram 2 jogos. O fato é que a ida o Fortaleza venceu. Então vocês entendem como é meio que não é uma novidade a gente estar passando isso que a gente passou com o Cerro na ida. É reversível, é claro, mas a gente sabe das dificuldades. Mas eu acho interessante a gente ver esses dados aqui da Copa do Brasil de 2022. Na Libertadores de 2022, tá? Fortaleza no mata-mata, ele pega o Estudiantes nas oitavas, empata a ida por 1-1 e perde no jogo da volta por 3-0, tá? Tem esse fato aí na Libertadores 2022. Na Libertadores 2023, a gente tem o empate em 0-0 com o Maldonado na segunda fase e a gente tem a vitória por 4-0. Até o momento, a gente está vendo ali em andamento a terceira fase, onde ele perdeu para o Cerro por 1-0. Depois que a gente passou por todos os jogos, eu acho interessante a gente dar uma olhada nessas estatísticas gerais aqui. Porque foram 6 competições do Fortaleza de Vojvoda até o momento, 6 competições que ele passou por uma fase de mata-mata. Porque, por exemplo, tem o Brasileirão 2021 e 2022, mas não teve mata-mata. Então a gente não inclui aqui nessa contagem, só em mata-mata. Foram 16 vitórias do Fortaleza em mata-mata, 7 empates e 6 derrotas, tá? Aqui nas estatísticas gerais, então a gente vê que o Fortaleza em mata-mata ele tem 10 vitórias a mais do que derrotas. Se a gente passa para as observações de campeonatos, se a gente fizer essa distinção, se a gente separar, a gente vê que o Fortaleza em competições estaduais ele acumulou 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Em competições regionais, 3 vitórias, 1 empate e 0 derrotas. Em competições nacionais, 7 vitórias, 3 empates e 4 derrotas. E em competições internacionais, no caso da Libertadores 22 e 23, 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Lembrando que dessas 2 derrotas está incluso o jogo da ida contra o Cerro Porteño. Então, isso vai mudar, essas estatísticas vão mudar nessa semana. O que a gente tira de conclusão
do que a gente viu até aqui, que o Fortaleza de Vojvoda, diferente do que muitos outros pensam, é um time sim que aprendeu, a gente pode dizer assim, a jogar mata-mata. O fato é que os jogos mais difíceis, né, que no caso a gente pode dizer que foi aquela Copa do Brasil contra o Atlético, a Copa do Brasil contra o Fluminense, a Libertadores ali contra o Estudiantes, o Fortaleza realmente ele não conseguiu apresentar uma reação. No caso da Copa do Brasil contra o Fluminense, foi o mais aparente de reação, onde o Fortaleza estava na iminência de ser eliminado, perdeu a ida por 1-0 na Arena Castelão, mas ele no jogo fora de casa estava se classificando, estava correndo atrás do placar para passar de fase. Então acho que é bacana a gente trazer esses dados porque eles meio que traduzem um pouco desse sentimento do torcedor do Fortaleza, que a gente meio que tinha aquela dúvida, né? Será que o Fortaleza ele consegue? Tem gente já que até entregou os pontos e tal. Eu não acredito que a gente pode entrar nessa linha de raciocínio. Pelo contrário, o torcedor do Fortaleza ele tem que ver que existem estatísticas, existem números, existem situações que ele já passou semelhante a que ele vai passar essa semana. E isso já com o Vojvoda no comando, tá? Então acho bacana a gente trazer esses dados, a gente trazer esses números, fazer essas comparações e assim a gente poder tirar nossas conclusões a respeito das competições mata-mata do Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. E aí, galera, gostou desse vídeo? Gostou desses dados que eu trouxe aqui para você? Enfim, eu quero ver o que você vai ter aí para comentar, o que você achou desses números, se você se surpreendeu de alguma forma. Enfim, vou ficar muito curioso aí para ver o que a galera vai achar do Fortaleza de Vojvoda em competições mata-mata, tá? Então se inscreva no nosso canal, compartilhe o vídeo com seus amigos. Mais tarde tem conteúdo no GT. Conteúdo no GT não para, ainda mais uma semana de grandes decisões, tanto em Copa Libertadores da América, como também em Campeonato Cearense, ok? Então, meus amigos, como de costume, como eu sempre digo, até mais.